A nossa entrevista de hoje é com a secretária de Assistência Social e Cidadania de Jacareí, Vera Lúcia Varela Monteiro Lino. Prestes a completar 59 anos, ela está no cargo desde o primeiro dia de governo do prefeito Hamilton Ribeiro Mota. Na nossa conversa, gravada no prédio da rua Lamartine de Lamare, Vera vai contar como está sendo o seu trabalho na pasta municipal e quais são os maiores desafios que tem enfrentado nesse ramo tão delicado que é saber lidar com os seres humanos. Formada em serviço social e pós-graduada em terapia familiar e psicodrama, Vera já foi diretora de promoção social e responsável pela política pública da criança e do adolescente, além de ser assistente social da antiga e extinta FEBEM. Vera foi casada por mais de 20 anos com o engenheiro Davi Lino, com quem teve um filho, Gabriel. Em dezembro de 2007, Davi, que era o vice-prefeito de Jacareí, passou mal e morreu aos 53 anos. Ela vai contar também como superou esse trágico acontecimento. Bom, Vera Lino, obrigado pela sua presença aqui, por aceitar o nosso convite nessa entrevista. Faz quanto tempo que a senhora já trabalha com assistência social, lida com as pessoas? Faz quanto tempo já que a senhora está nesse trabalho? Olha, eu já trabalho nessa área há 36 anos. 36 anos? 36 anos. Sempre lidando com situações mais diversas possíveis? Bem complexas, né? Eu comecei a trabalhar em 1978 na antiga FEBEM, Fundação do Bem-Estar do Menor, e lá com adolescentes carentes, abandonados, e desde então toda a minha vida tem sido nessa área da criança e adolescente, da assistência social. E desde a adolescência a senhora já se preocupava, queria fazer essa faculdade, já esse trabalho? Ou a senhora optou assim, como é que foi essa opção por escolher esse trabalho social? Eu acho que a opção de escolher o trabalho social foi porque eu acho que eu me inspirei na minha mãe. A minha mãe era uma pessoa que ela ajudava muito as pessoas. A gente morava numa vila operária, que meu pai trabalhava numa empresa e que fazia construções e barragem, e a minha mãe ajudava, principalmente quando as mulheres tinham filhos, e ela ia ajudar, fazia canja, lavava roupa da pessoa que tinha acabado de ganhar bebê, e eu sempre via ela fazendo isso e eu também gostava. Eu lembro que eu ia na casa das pessoas vizinhas, ficava cuidando das crianças para as mulheres fazerem o serviço. E quando surgiu a época da faculdade, né, que a gente fica pensando o que eu vou fazer, eu queria fazer uma profissão que atendesse as pessoas, que atendesse gente, que trabalhasse com gente, e a minha opção foi a de fazer a faculdade de serviço social, e eu não me arrependi não. Eu acho que assim, era o que eu queria mesmo, que eu sempre quis, e amo essa profissão, amo fazer o que eu faço até hoje. E essa primeira jornada da senhora como profissional já foi na FEBEM? Já foi. Eu estava ainda fazendo a faculdade e entrei para trabalhar, fiz um concurso para entrar na parte administrativa. Inclusive aqui nesse prédio. Nesse prédio? Estou revivendo aqui a minha vida. Ano de 78 foi aqui que eu vim fazer a inscrição para a vaga para trabalhar no escritório. Mas eu fui mandada lá para Campo Grande, fui trabalhar lá onde era a chácara, que hoje é o CDHU, e tem a entidade lá, a ASPAD. E trabalhando na área administrativa, eu já comecei a ir no serviço social, né, que a assistente social da época era a Regina Serrano, que hoje é minha colega de secretariado. E quando eu tinha tempo, eu já ia lá
pedi para ela para deixar eu fazer alguma coisa, conhecer o serviço social. E foi assim que eu comecei a minha vida profissional, em 1978. E é bom explicar para o pessoal que a FEBEM que a senhora trabalhou não é a FEBEM que a gente conhece da violência. Quando a senhora entrou não era assim, né? Não era assim. Porque antigamente as crianças e adolescentes que eram da classe pobre, dessa classe hoje da pobreza e da extrema pobreza, eles eram atendidos pelo Código de Menores, que é uma lei antiga que colocava a criança e o adolescente em situação irregular. Olha só, né? Irregular do quê, né? E se tivesse irregular não seria criança. Mas quando, se a mãe ia numa unidade da FEBEM e falasse que ela não tinha condições de cuidar dessa criança, ela ia para uma unidade. E geralmente essas crianças eram de São Paulo. E as mães trabalhavam em São Paulo, na casa lá das pessoas de poder aquisitivo muito grande. Geralmente essa mãe trabalhava e fazia aquele horário até 10 horas, 11 horas da noite. E não podendo ficar as crianças na casa, eles iam para as unidades da FEBEM. Jacareí tinha 2 unidades, Iaras, Lins e por aí. Como se fosse uma eles creche. Iam, como se fosse uma creche, só que eles ficavam, naquela época falava internado, hoje a gente fala abrigados. E com isso distanciava, inclusive, o vínculo com a família, né? Totalmente contra o que prega o Estatuto da Criança hoje. Então as crianças eram carentes e abandonadas, porque os filhos de famílias que tinham condições financeiras, eles eram tratados por advogados na área da família. Tinha uma outra área, diferente de hoje, que para o Estatuto da Criança e adolescentes são iguais perante a lei, né? E como é que é lidar com situações muito diferentes uma da outra, com famílias que mais precisam e outras que estão mais carentes? Como é que foi esse começo de experiência lidando com esse tipo de pessoa que tinha determinado problema? Como é que foi para a senhora? Olha, o começo, você sabe que a gente sai da faculdade, né? Cheio de teoria e a gente acha que vai revolucionar o mundo, né? É difícil porque, principalmente, antigamente, que a assistência social, né, que é o que poderia ajudar essas pessoas, ela tinha poucas vias de encaminhamento, né? O que tinha era a cesta básica e que é diferente de hoje. Hoje tem muitos recursos, mas a gente vai aprendendo na prática mesmo. No ensaio e erro, você vai escutando, vai lendo, né? Nunca pode deixar de ler. O assistente social é uma pessoa que tem que estar sempre buscando novas práticas e lendo. E assim eu fui formando a minha profissão. Na FEBEM a senhora ficou muitos anos? Fiquei contratada, né, pela Fundação do Bem-Estar do Menor durante 17 anos. 17 anos? 17 anos. Mas não trabalhando diretamente na FEBEM? Não trabalhando diretamente, porque em 1982, na década de 90, houve a municipalização do atendimento da criança e adolescente. E isso aconteceu nas unidades do interior, que, ao meu ver, a municipalização é uma coisa muito boa, né? Hoje ela acontece em todos os níveis das políticas públicas, mas na época o que eles fizeram? Incharam mais São Paulo ainda com criança e adolescente. 95% das crianças que estavam nas unidades do interior eram de São Paulo. E eles foram todos para lá. Os prédios aqui ficaram vazios, tanto esse prédio como lá do Campo Grande, e nós todos, os funcionários, ficamos emprestados para a Prefeitura de Jacareí. E nessa época, como nós ficamos emprestados e a gente tinha experiência, né, nessa área, o Dr. Telmo nos convidou. Eu, inclusive, fui a pessoa que fez o primeiro projeto de creche aqui para a cidade. Por quê? Porque além do trabalho que a gente desenvolvia com a criança interna, a única creche que existia em Jacareí, quem era responsável era a FEBEM. E eu coordenava essa creche, que chamava Creche Jacarezinho, que ela funcionava aqui mesmo nesse
nesse prédio. Então eu fiz o primeiro projeto para a creche no município de Jacareí, daí o Dr. Telmo inaugurou a creche do Jardim Primavera e depois foram inaugurando outras. E como nós tínhamos esse espaço e mais do Campo Grande, nós fizemos um seminário em Jacareí. É interessante dizer que naquela época que não tinha o estatuto era de 90, mas a nossa prática já foi de vanguarda, porque nós chamamos todas as entidades que desenvolviam algum trabalho social, chamamos aqui uma professora da PUC, que era mestre em educação, para a gente discutir que trabalho era esse que a gente teria que fazer. E no município de Jacareí já estava começando a ter engraxate na rua, ficar desenvolvendo. E a gente fez esse seminário, foi nesse seminário que foi discutido o que era bom para as crianças de Jacareí. E foi criado o PAZEM, que é um programa que é lembrado até hoje. Nós temos crianças que participaram desse programa, que hoje são advogados, tem as profissões deles por ter iniciado. A gente tem até funcionário na prefeitura que é advogado e que trabalha hoje na prefeitura e que iniciou, que era o trabalho contraturno, que a gente chamava, ia na escola num período e no outro fazia várias atividades. E por que na visão da senhora a FEBEM se transformou nesse monstro que é hoje? O que ocasionou tudo isso, essa confusão que hoje é a Fundação Casa, que até mudou de nome, né? Então, eu acredito que a municipalização como foi feita lá na década de 80, ela deveria começar pela capital. Eu acho que a capital, quando se falou em municipalização, tinha que municipalizar lá. Fazer os internatos, que era na época, hoje a gente chama de abrigo, pequenos, para as crianças no máximo de 20. E eles já tinham as unidades lá em São Paulo, né, na Raposo Tavares. Para você ter uma ideia, as crianças daqui, que ficavam nesse espaço que nós estamos aqui na Rua Lamartine, e eles frequentavam as escolas, todo ao redor, eles tinham uma vida comunitária, uma convivência comunitária, e eles foram para Raposo Tavares, que ficava numa rodovia, onde eles não tinham mais essa vida. E assim foi de todas as outras unidades, inchou São Paulo, inchou todas as unidades, eles ficaram revoltados com essa vida deles, de estarem num lugar que eles não queriam estar, e saíram, começaram a ir para a rua, começaram a entrar aí, usar droga, porque nessa década começou na Praça da Sé o grande movimento que foi chamado de movimento de meninos e meninas de rua. Eles começaram a ir para a rua na Praça da Sé, começaram a usar droga e com isso foi aumentando cada vez mais a unidade da FEBEM, teve que aumentar o número de casas para atender os que tinham cometido ato infracional, e com isso, imagina, esses quadriláteros, que era chamado, esses aglomerados muito grandes, só podia dar nas confusões que deram, de grandes rebeliões. Acabou virando uma cadeia, né? Acabou virando uma cadeia, que depois que surgiu as propostas, muito depois, mas primeiro teve que acontecer tudo isso, para depois ter essas unidades que hoje é só para 40, é só para 40, e que na verdade não é 40, porque hoje já está autorizado 15% a mais, então hoje existe aí mais 15%. E uma coisa, você sabe que uma das maiores tristezas da minha vida é quando essas crianças foram embora de Jacareí. Porque eles grudavam no ônibus e eles falavam assim: eu não quero ir embora, aqui é minha cidade, aqui é o meu lugar, aqui eu quero ficar. Você vê que até hoje eu me emociono porque foi muito forte, muito forte. Aqui eu tenho a tia tal, porque eles iam na comunidade no Natal, visitavam as pessoas. E quando nós fomos de ônibus levá-los, e na hora de vir embora, um monte deles pegaram a rabeira do ônibus. Nossa. E queria voltar com a gente. Para você ter uma ideia, 5 deles saíram da Raposo Tavares e vieram de ônibus.
a pé, não sei como eles chegaram aqui e falavam pra gente, pra assistente social, eu e a outra assistente social, Natália, eu quero ficar aqui, aqui é o meu lugar, aqui eu vou na escola, eu tenho meus amigos. Estava acostumado aqui, né? Tava. Tinham medo de mudar de cidade? Tinham. E aqui a gente dava muita dignidade para eles, sabe? A gente tinha uma equipe muito boa, mas muito boa mesmo. Eles tinham dignidade, eles tinham... uma coisa que eu falo de ter dignidade é que as crianças que vivem todas juntas já tem que ter o mínimo de individualidade. E a gente dava um saquinho com o nome deles para cada um, lá eles tinham as coisinhas que eram deles, sabe? Porque criança precisa dessa referência. E se ele foi na praia, por exemplo, achou uma conchinha, aquilo para ele era diferente e era dele, ele gostava, a gente deixava ficar. Ele ia passar o Natal nas casas das pessoas. Eu e a outra assistente social, a gente colocava todos nas famílias de Jacareí, famílias boníssimas que levavam, nós tínhamos 150 crianças e levava, não passava o Natal na instituição. E muitas dessas famílias, inclusive, adotaram as crianças aqui. Então, o nosso trabalho era vanguarda naquela época. E acho que essas crianças que fizeram isso teve muita coragem de vir, porque eu mesma fiquei com vontade de encher o ônibus e trazer de volta. A senhora, depois desses anos todos, já conseguiu reencontrar algumas crianças hoje com, sei lá, 40 anos, ou não, nunca chegou a rever? Encontra, porque alguns deles depois vieram morar em Jacareí. Eles vieram porque a cidade deles, como eles falavam pra gente quando foram embora, aqui é minha cidade. Ficaram lá, depois voltaram pra cá. Depois voltaram a morar aqui, hoje trabalham, constituíram família. Ainda a gente tem os que foram adotados também, que a gente encontra por aí. E é uma alegria, porque eles vêm contar pra gente, olha, né? E qual o sentimento que ficou da senhora dessa experiência tão marcante que foi do início da FEBEM? Qual a lição que ficou da senhora nesse sentido? Olha, a lição que ficou é que eu passei a ser um militante da área da criança e adolescente, sabe? E militar é mais do que você só trabalhar com as crianças e adolescentes. É você ter o compromisso de tudo que você puder fazer na vida, é lutar para que essas crianças sejam tratadas com igualdade. Porque criança não escolhe que lar que vai nascer, se ela pudesse escolher, todas gostariam de ter direito a que as crianças que têm mais condição socioeconômica têm. Então, desde esse dia, o que marcou é assim, você militante dessa área e nunca, o dia que eu deixar de trabalhar, eu vou continuar a trabalhar, vou militar nessa área, trabalhando de voluntário. Eu acho que, sabe, isso foi um lema assim, que eu carreguei e carrego para a minha vida inteira. E teve alguma história individual de alguma criança que marcou a senhora nesse sentido, seja para o bem ou para o mal? Algum interno que marcou a senhora por alguma história que teve ou não? Olha, a gente fica assim, marcado por muitas crianças, né? Porque passam pela nossa vida e depois, até quando iam embora para São Paulo, vinha visitar e trazia, né, a história pra gente. Tem uma menina, inclusive hoje ela já fez 2 faculdades, é uma menina que era um grupo de 4 irmãos. E quando eles vieram para Jacareí, vieram 3, porque ainda tinha isso, lá em São Paulo eles distribuíam. Como aqui atendia irmãos, quando a gente viu que esse irmão estava em outro lugar, nós, quando teve vaga aqui, trouxemos, eles ficaram os 4. Depois eles foram adotados, a mais velha por uma família, 2 por outra família e um que não quis ser adotado. E essa história, cada um teve né? Esse que não quis ser adotado, ele depois que saiu da unidade, ele ficou aí pelas ruas, foi usuário de drogas e acabou se perdendo e morrendo aí pela vida. Um outro casal que adotou, um casal que eram gêmeos, hoje eles estão aí com filhos tudo, e a outra menina, hoje ela inclusive já fez 2 faculdades, dá aula de educação física, é casada, e a gente sempre vê, então, até porque a gente sempre vê, a gente sempre lembra, né? Vai
vai marcando a gente. Esse trabalho de assistência social lida com tudo, né? Tem que lidar com saúde, moradia, educação, é um trabalho completo, né? É tanto que eu falo que se eu tive uma rival, essa rival chama-se Cidade de Jacareí, porque ele olhava mais para essa cidade do que, assim, para as coisas da minha casa, para casa, né? Eu acho que paixão na vida dele mesmo foi a cidade de Jacareí e o filho dele.